Fala, time! Fábrica de Campeões no ar. Que alegria ter você por aqui. O nosso quarto vídeo e hoje com um convidado muito especial. Muito obrigado pela sua audiência, por todo o carinho com o nosso canal, com o nosso conteúdo. Mas antes de começar o bate-papo de muita qualidade que teremos nesse vídeo aqui, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, clica aí também no positivo, né? Você vai estar curtindo o vídeo, comente algo, porque fazendo isso você vai estar nos ajudando a impulsionar ainda mais este conteúdo. E antes de mais nada, sempre importante falar, esse quadro aqui foi dos meus filhos que pintaram ele, para sempre trazer o entendimento que a família é o nosso maior patrimônio e é a base de tudo, e sem família nós não somos nada. Então valorize cada dia mais o seu lar, a sua família, a sua casa. E vamos lá, porque hoje eu estou recebendo Luiz Ângelo, um grande amigo. Cara, que alegria tê-lo aqui. Luiz Ângelo, que é um cara que vai nos dar muitos gatilhos, princípios sobre empreendedorismo, negócios, vida pessoal. Ele também que está abraçando cada dia mais a paternidade, né? Verdade. Está vindo aí mais uma herdeira. Mais um herdeiro agora. Agora é uma herdeira, coisa boa. Então ele tem muita coisa para dividir conosco aqui no Fábrica de Campeões, porque a ideia é capacitar você para que você se torne um campeão, é fabricar campeões. Luiz, seja bem-vindo, que alegria tê-lo aqui conosco. Obrigado, André. É uma honra participar. Já estive com você no evento, no Fábrica de Campeões, né? E aí Verdade. agora, nessa nova modalidade inovadora, está de parabéns pela iniciativa e é um prazer estar aqui com você. Não, obrigado, cara. Verdade, o Luiz esteve conosco no Fábrica de Campeões, né, presencial. Foi muito legal, foi um dia impactante, né? Até hoje eu ouço feedback das pessoas, né, porque a ideia do Fábrica é essa, sabe, Luiz? É realmente dar o start ali, motivar pessoas a viver o propósito, a serem bons empreendedores, né, a romperem de uma maneira exponencial. Luiz, conta pra gente quem é o Luiz, o que você faz, conta um pouco da sua história, por gentileza. Sim, meu nome é Luiz Ângelo, sou aqui de Divinópolis mesmo, nasci aqui. Eu sou filho do Luiz Fotógrafo, que é um empreendedor aqui na cidade, por ter comércio, né? Muita gente conhece. Minha mãe, Dedé, ela foi professora, professora de educação infantil. E eu tenho 3 irmãs aqui na cidade. Então, nós somos 4 filhos. Eu me formei como economista na UFMG, estudei depois na Fundação Dom Cabral e trabalhei com consultoria de gestão por alguns anos. Então, rodei Belo Horizonte, São Paulo, tive experiências em diferentes setores e a partir de 2013 eu decidi retornar a Divinópolis na oportunidade de trabalhar com meu pai na gestão dos negócios do Luiz Fotógrafo, na loja, no varejo, na área da indústria. E aí, em paralelo a isso, fui desenvolvendo outras frentes também do Luiz Ângelo, que além do empresário, fui professor de economia na Faculdade Pitágoras. E é interessante, né? Vira e mexe, essa semana mesmo, semana passada eu estava num curso, um senhor, na verdade, né? Mas bem mais velho do que eu, você foi meu aluno aqui, você foi meu professor de economia lá no Pitágoras, aí a gente vai relembrando e vai Legal. encontrando. Tive a oportunidade também de participar bem diretamente na CDL, como diretor, fui presidente na CDL de Divinópolis, e nesse envolvimento fui convidado pelo prefeito Gleidson a assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde eu trabalhei nos últimos 4 anos. Recentemente, há poucos meses atrás, fiz um alinhamento com ele, é um novo ciclo de mais 4 anos e eu precisava dedicar novamente mais no dia a dia do negócio. É diferente, a gente está na oportunidade no estratégico, mas a operação também é muito importante. Eu precisei de fazer esse retorno aos negócios. Fizemos uma transição, a cidade está muito bem entregue nas mãos do Igor, o novo secretário, e eu tive a oportunidade nos últimos meses de trabalhar como empreendedor, novamente, diretamente. E agora também, a gente não fica parado nos projetos, abri uma empresa de consultoria para trabalhar com a desenvolvimento econômico. Que Então, legal. são 2 frentes, né? Lá no Luiz Fotógrafo, na Minas Empreende, o meu novo negócio, que eu presto serviço para apoiar os municípios no desenvolvimento econômico, e também nas empresas. Já começaram a aparecer algumas empresas que querem se instalar na nossa cidade ou na região,
e às vezes ela não tem por onde começar. Você cria essa ponte. Aí eu criei a ponte, começo também aproveitando essa experiência do setor público. Gente, equipe, palmas para o nosso convidado. Olha o tamanho do currículo dele, que alegria, né? Eu tenho certeza aí que você vai ajudar muito a nossa audiência, né? A gente vai conseguir, de certa forma, aí, ativar grandes potenciais. Cara, e algo assim que eu acho interessante, ouvindo você e dos momentos que nós tivemos juntos, você é um cara muito bom de network, né? De relacionamento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre gatilhos, né? Para ter um bom network, uma boa rede de relacionamento, porque passa daquela linha do ser interesseiro para realmente ser alguém que vai ajudar, que vai ser uma ponte, né? E aí as pessoas, no início, quem busca network, às vezes as pessoas têm uma resistência no início. Então, eu gostaria que você nos falasse um pouco, né, sobre esses gatilhos, como que você faz para ter tanto network de qualidade igual você tem. Perfeito. Isso até é um ponto de eu comentar, assim, que o meu perfil, eu não sou uma pessoa tão extrovertida. Porque às vezes a pessoa conecta assim, não, mas a pessoa que conversa muito, eu faço as conexões, mas eu não tenho esse perfil tão extrovertido. Inclusive, até pelo contrário. Mas eu acredito que uma influência positiva que eu tive foi meu pai. Ele foi também presidente da CDL enquanto eu era criança ainda. E talvez, isso é claro que é só uma função que ele exerceu, mas esse ambiente de estar sempre relacionado, participava de muitos eventos empresariais, até sociais também, que ele sempre se envolveu muito nisso, para puxar e fortalecer o nome da própria empresa, ele sempre estava presente nos eventos sociais e eu acredito que isso tenha vindo essa influência. Durante a universidade ainda, eu tive a oportunidade de fazer uma formação complementar, de participar de empresa júnior, a UFMG Consultoria Júnior. E lá eu já comecei talvez, a me enxergar um pouco mais nessa função. A gente fazia um trabalho de consultoria, então, às vezes, uma pequena empresa que não tem condição de contratar uma consultoria muito cara, ela contratava a nossa consultoria da UFMG, feita pelos alunos, com a mentoria dos professores, então a gente fazia muito projeto. Eu fui nessa área técnica, mas logo me vi trabalhando com as conexões com a Federação Mineira de Empresas Júnior, que eu tive a oportunidade de presidir. E aí eu já comecei a trabalhar com o pessoal de Viçosa, Juiz de Fora, fazendo projetos na época online ainda, encontros presenciais. Aí eu tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar na Europa, em Bruxelas, por um tempo, nesse ramo. E aí eu acredito que eu tenha me visto ali fazendo naturalmente ali Boas conexões. boas conexões. Hoje eu tenho assim, amigos praticamente em todas as regiões do Brasil, amigos de verdade deste período, em que a gente vai no casamento, a pessoa vem às vezes aqui e a gente de encontrar realmente fora do Brasil também, que eu tive essa oportunidade. E aí quando eu retornei a Divinópolis, eu já vim muito com esse sentido, de aumentar pontes, de criar conexões, e a cidade foi abraçando nesse sentido. Claro, como professor, vai conhecendo muita gente, sim, na CDL também, e aí, e muito jovem, mas mesmo assim, o pessoal sempre dando muita abertura. É uma cidade que eu vejo, Divinópolis, e até iniciativas como a sua, da Fábrica de Campeões e outras, a gente vê que é uma cidade que ela é aquecida no empreendedorismo, né? Assim, quase todas as gerações que estão aqui estão há uma ou duas gerações e a maioria veio, inclusive os grandes negócios da nossa cidade, todos vieram de pessoas que vieram para Divinópolis, de alguma cidade, que vieram para Divinópolis para empreender. É uma cidade de oportunidade, de oportunidade. Né? As pessoas veem como oportunidade, assim como outras da nossa região também. E aí, dentro disso, fui me conectando muito na CDL, essa visão que eu tenho e é o que eu vejo. O networking ele tem que ser muito aberto. Então, se a gente é muito aberto de compartilhar experiência, naturalmente você recebe muita experiência também. Legal. E então ir a algum lugar, vou falar, vou conversar com uma pessoa para pegar. Não, a gente vai para abrir o que você sabe, abrir o que você está fazendo, e aí o outro também se abre. Para servir, né? E aí quando você vê, já está conhecendo um que já conecta com o outro, e às vezes a gente posta ou conversa em alguma situação. Olha, eu estou fazendo isso. Não, peraí, tem um amigo que eu conheço que eu acho que vai ser muito legal
E aí já criou uma oportunidade. Eu venho aqui um café que eu acho que vai dar uma oportunidade legal. Vi que você saiu da prefeitura, tem alguma coisa aqui que eu vejo que a gente pode fazer junto. E passa a ser natural. E outra coisa é que, estando conectado, em qualquer oportunidade que a gente venha fazer, é claro que a gente já está alavancado, né? Pela credibilidade do que é feito ao longo do tempo, mas também pelas conexões das pessoas que a gente conhece. Eu vejo dois pontos, né? Primeiro, assim, pelo que eu vejo, a seriedade com que você trata as relações, né? Por mais que você não é tão extrovertido, porque realmente, né, a pessoa mais extrovertida ela abre portas com um pouco mais de facilidade. Mas o que eu tenho percebido ainda nesse assunto de networking, sabe? Tem gente que abre portas, mas não consegue mantê-las. Se assenta em mesas, e aí o seu perfil é um perfil que talvez dê mais resistência a essas mesas, sabe? Sim. Mais resiliência, mais tempo de durabilidade, porque a conexão, talvez né, a priori, por não ser introvertido, é um pouquinho mais complicada, mas a manutenção dessa mesa, né, ela vai durar mais tempo, porque você ter essa seriedade, ter um posicionamento, ter uma postura. E isso é interessante. Eu vou usar uma palavra aqui, porque tem muito fanfarrão no mercado, né? Uhum. Eu que sou empreendedor, praticamente toda semana eu recebo algum contato de alguém com alguma proposta, alguma reunião, e você percebe que as pessoas não têm uma seriedade e talvez não tenham nenhum projeto consolidado, né? Elas não sabem o que elas querem, elas só querem uma porta, um gatilho, um investimento, mas realmente não têm a visão clara do que querem. Então, acho que esse é um ponto, né, que a credibilidade também, mas algo que eu entendo muito do network, Luiz, é você poder servir as pessoas. Você disse, você vai até alguém, você vai absorver, mas você tem algo para entregar. E isso é muito importante. Porque as pessoas às vezes só querem receber, né? Deixa eu ver o que o Luiz tem para me entregar, deixa eu ver o que eu posso aprender com o Luiz. Qual ponte, para qual lugar ele me leva. Mas quando você vem com uma ótica, né, um entendimento diferente, poxa, o Luiz tem muito para me ensinar, mas deixa eu contribuir com ele primeiro. Eu acho que as portas se abrem mais fácil também, né? Eu acho isso muito importante. Você falou que você tem amigos em muitos lugares, eu também. E eu costumo brincar com as pessoas que estão ao meu redor, que na maioria dos estados do Brasil eu tenho uma casa para dormir. Uhum. Eu tenho alguém para ligar, alguém para estar junto. E eu acho que passa muito por essa linha, servir primeiro, né? Então eu já quero te dar esse, dentro do que o Luiz falou, esse gatilho, né? Ativar isso em você. Se você quer se conectar com alguém, esteja preparado para servir, para levar algo. Muitas das vezes o conhecimento que você tem não vai agregar muito na vida da pessoa que você quer se conectar. Talvez já está num nível diferente. Mas só de você estar disponível para servir, para contribuir, para ajudar, estar à disposição, isso vai abrir portas com certeza. É verdade. Né, Luiz? Um outro ponto que eu queria te perguntar aqui também, a gente trazer para a nossa audiência do Fábrica de Campeões, é sobre liderança. Você disse que o seu pai foi presidente do CDL, depois você também, né? E é interessante, e eu quero juntar, né, fazer a junção de duas perguntas aqui para a gente conversar sobre isso. Primeiro, se foi ativo isso pelo exemplo do seu pai, né, se desde criança você já tinha posicionamento de líder, né, porque você vem exercendo, né, essa função de líder nos negócios, né, junto a tudo que você faz, esse posicionamento de líder, se veio pelo que você viu do seu pai, né, e também entrando nessa estrutura familiar também, você dividir conosco quais foram os ensinamentos, os principais ensinamentos que o seu pai passou, os principais princípios que o seu pai passou, que gerou tanto sucesso na sua vida. Legal. Eu acredito que as duas perguntas realmente estão bem conectadas. E eu me lembro, isso é interessante porque realmente ficou fixado na minha mente. Assim. Eu estava até comentando um pouco antes contigo, né? Assim, a história do meu pai como referência profissional, ela realmente é evidente. Assim. Ele teve a oportunidade, aos 13 anos, de uma família muito pobre que veio a Divinópolis, família grande, veio da roça, veio para Divinópolis, aí ele até conta uma história, minha avó foi com ele, subiu a Rua Goiás por um lado, não encontrou emprego, desceu, e aí o São José do Fotoasa, uma loja de fotografia bem antiga aqui da cidade, japonês, né? E ele, hoje eu preciso para varrer. Ele começou a varrer, foi criando ali a oportunidade para virar fotógrafo,
virou auxiliar, né? Até abrir a sua loja aos 18 anos e com muito sacrifício, né? Muito Só trabalho. para não perder algo, você falou assim, criar oportunidades. Me fala um pouquinho sobre isso, cara. E a gente volta ainda na história do seu pai, porque foi criando oportunidades. Foi. Isso é interessante, né, cara? Isso é um gatilho muito interessante. Que é o que eu até entraria nisso mesmo. Ele sempre disse uma frase para mim assim, eu não sei nem se ele sabe, né? Mas isso ficou na minha mente. Se você se propõe a fazer algo, você tem que ser o melhor possível para fazer aquilo. Uau. Então, assim, se você ganhou a vassoura, você tem que ser a melhor pessoa para varrer. Uau. E talvez isso crie as oportunidades. Ele comenta de várias situações, enquanto era ali adolescente, empregado, aquela situação, de sofrer dificuldades com os colegas. Hoje em dia a gente chama de bullying, né? Na época Sim. não existia, mas porque era o puxa-saco do patrão. Mas é porque ele sempre tentava fazer o melhor de tudo. Então, assim, deixou de ser faxineiro, já virou vendedor, para fotógrafo, para virar um empreendedor, criando as oportunidades, né? Fazendo acontecer o que não faria sentido numa lógica normal. Mas porque sempre se propõe a fazer para ser o melhor daquilo que tem que fazer. Então, nesse caso, eu acho que é isso que cria as oportunidades. Então, Independente assim, das circunstâncias, né, cara? se eu estou ali para estudar, como eu tive uma oportunidade de ser um aluno numa universidade federal, enfim, eu quis fazer o melhor possível que eu tinha condição de fazer. Uau. Então eu já peguei todas as oportunidades, dentro daquela oportunidade eu quis fazer o máximo de coisa que eu pude, e aí fui conquistando um processo seletivo de, como eu comentei, vou para a Europa e tal, para trabalhar naquilo que é um super concorrido, mas é porque eu me dei o melhor para fazer naquilo. Então, e aí, dando exemplo acadêmico, mas é a mesma coisa nos negócios. Eu estou aqui, eu quero fazer o melhor. Eu acho que isso vai criando, não digo, mas aí isso cria as oportunidades e você vai liderando pela vontade de entregar melhor. E as pessoas reconhecem isso. Eu ainda, eu tenho 36 anos hoje, mas eu fui presidente da CDL aos 31. Se a gente pega Você ali, foi o mais novo da eu história? fui o mais novo. E o que foi, assim, natural, porque eu entrei e falei, vou fazer o melhor que eu posso aqui. Né? A gente é voluntário e tal, e a Alexandra Galvão, empreendedora da nossa cidade, um case muito legal também de sucesso de empresa familiar, ela era presidente, na época me via lá querendo fazer as coisas e, opa, pode me convidar, eu faço aquilo, eu organizo aquilo. E aí vai surgindo essas oportunidades a partir disso, e a gente, porque a gente quer fazer, eu sempre tento fazer o melhor do que aquilo que eu coloco. Às vezes eu até, algum novo projeto que aparece, eu até calibro na hora de entrar, porque quando eu entro para fazer Entra bem de feito. cabeça mesmo, né, cara? Então eu só, acho que talvez seja nesse sentido que aparecem essa oportunidade de liderar. E você falando que Alexandra Alexandre, Galvão te viu sempre disponível e exatamente. disponível para fazer o melhor. Cara, é tão interessante isso. De que forma você está contando a sua história? Porque tem gente que no mesmo contexto, voltando aqui no seu pai com 13 anos, começando como zelador, né, de uma empresa de fotografia, como é a vida, né, depois se tornar um empresário da mesma área, mas seria pessoas que se sentiriam menosprezadas, ao ver os vendedores tranquilos, ela tendo que varrer, passando pelo bullying, né, pelo que a gente chamava antigamente de zoação, né, passando por críticas ali, brincadeiras de mau gosto, mas posicionada em fazer o melhor, porque isso é um compromisso com a sua história. Eu sempre falo sobre isso, isso é importante. Nem sempre você vai ser bem recebido, vai ter um tapete vermelho para você, as pessoas vão estar te apoiando, te aplaudindo, mas quando você é compromissado com a sua história, você entrega o melhor. E quando você entrega o melhor, você pode não ser o maior, mas o seu melhor já é o suficiente. Uhum. Nem que seja para você mesmo. Porque para mim, um dos melhores sentimentos é o sentimento de eu fiz o meu melhor. Talvez para esse momento, o meu melhor não foi suficiente, mas foi o melhor. Então, isso agora não pode você, depois de alguns resultados, algumas coisas darem errado, né? Você fala, poxa, eu poderia ter feito melhor. A gente poderia fazer tanta coisa, né? A gente poderia ser tanta coisa. E é interessante, sabe, Luiz, a gente sempre entender que o tempo de ser o melhor é o agora, porque nós só temos o agora. Eu até, em alguns episódios desses que você já gravou, né? Alguns exemplos de empreendedores que às vezes estavam lá dando o seu melhor e naquele momento o resultado não aparecia. Mas parece que por você dar o melhor sempre, em algum momento essa disruptura acontece e o negócio aparece de dar resultado, né? Porque Verdade.
Porque você está ali no trabalho, né? E aí as coisas vão acontecendo de resultado também. A minha carreira profissional passou muito por isso. Eu fui gerente de rede da Oi, eu trabalhei dentro da Algar, né? Eu tive outros empreendimentos fora dos negócios que eu tenho hoje, que não chegaram ao nível que eu gostaria que chegasse naquele tempo, mas eu sempre entreguei o meu melhor dentro da minha capacidade, que é interessante isso também. Eu vou usar um versículo de quando Jesus vai dividir os talentos. Não sei se você já viu essa passagem, Uhum. né? Para um ele dá 5 e tal. E ele entrega os talentos dentro da capacidade. Então cada um tem uma capacidade. Então a pessoa tem a capacidade um, entrega o melhor na capacidade um. Eu tenho a capacidade 2, entrego o melhor na capacidade 2. Mas André, eu quero sair da capacidade um e ir para 2. Aí você tem que pagar preço. Você tem que fazer curso, tem que estudar, tem que andar com pessoas que sabem aquilo que você não sabe. Só não pode enterrar o seu talento. Só não pode enterrar o talento. Se você tem um, e aí chega, né? Eu criei aqui uma história para te falar isso. Porque talvez você se sinta o menor porque alguém tem 5 talentos e você só tem um. Seja o melhor com o talento que você tem e não enterre o seu talento. Né? Porque você sendo o melhor com um talento, pode ter certeza que você vai mudar a vida de alguém. O que eu vejo muita gente frustrada é também não entender o seu nível de capacidade. Eu tenho um talento e eu quero comparar os meus resultados com quem tem 5 talentos. Aí você entra numa espiral de frustrações. Mas quando você compreende a sua capacidade e entrega o melhor naquilo que você tem, tudo muda, tudo fica diferente, né? Você alcança resultados. Quer mudar a sua capacidade, quer mudar a quantidade de talentos, pague o preço. É verdade. E aí, a gente falou dessa questão do seu pai gerando, né, até o princípio da liderança para você, e gostaria que você dividisse alguns princípios, né, no geral, desde conduta, princípios familiar, que o seu pai trouxe para você. Uhum. Porque eu sou daqueles que acredito que a base de tudo é a família, né? A família que você está criando agora, a família que você veio, né? As pessoas mais fortalecidas, com um caráter mais firmado, mais bem estruturada. E aí eu não falo só de dinheiro, porque para se ter dinheiro você não precisa dessas coisas, né? Tem vários caminhos para se ter dinheiro. Mas eu falo sobre prosperidade, sobre riqueza de verdade, né? São pessoas que têm a base familiar muito bem consolidada, né? E algumas pessoas também possam estar ouvindo a gente aqui, assistindo, né? E talvez você não veio de uma família consolidada, estruturada, mas uma família estruturada pode surgir de você. É Né? verdade. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses ensinamentos do seu pai, que nortearam aí sua vida, que norteiam até hoje, né? Sim. Eu comentei de um desses valores já, né, de sempre fazer o melhor, que a gente tem a condição. Outro que eu colocaria também, esse veio do meu pai também, com bastante clareza, é de a honestidade integral. Não existe meio honesto ou, ele pegou alguma coisinha. Ele até brinca, trabalhou também em bar, né, com 10 anos de idade. Ele falou assim, tinha um colega que chegava ali e pegava uma bala, às vezes no bar. E a gente está falando de pessoa pobre ali, né, como meu pai, sem condição nenhuma. Às vezes uma bala ali era o que ele poderia dar um arzinho de graça em alguma coisa e talvez não faria diferença, entre aspas, para o bar ali. Mas se ele falou, ele sempre passou isso. Aquela bala, independente do valor, não é minha. Então, assim, não é um. E quem faz um pouquinho errado, faz muito errado. Então, Uau! assim, é ser correto integralmente. É esse valor de honestidade. Já do lado da minha mãe tem algo também que aí já a gente é uma misturinha de todo mundo, né? Da família. Meu pai é super empreendedor, super AC, mas zero estudioso. E já minha mãe não, é professora, então assim, eu sempre estudei muito, gostei, por aptidão também, mas é claro que ali dentro daquele ambiente de ser incentivado a isso, sentar, ter os horários de estudo, de fazer dever de casa, eu tive essa educação nesse formato, eu tinha ali caderninho de caligrafia e tinha que fazer certinho, ou seja, um grauzinho de disciplina ali também que foi me moldando. Então, essa de estudar, de buscar, de conhecimento, sempre que eu tenho oportunidade eu faço um curso, estou fazendo um agora esse mês com o professor Marcos Fábio, excelente, né? Então, apareceu um, tô lá, apareceu outro, tô fazendo, mas posso, faço também. Eu acho que isso eu peguei já, foi da minha mãe, essa Essa dinâmica, vontade de né? aprender, A né? gente vai
vai aprendendo um pouquinho de cada ali, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que quem aprende não depende, né? É verdade. O aprendizado te dá liberdade, né, cara? E é algo, o conhecimento é muito positivo. Hoje o mundo é muito dinâmico, então também assim, eu fiz um curso há alguns anos. Hoje já é diferente, e Tudo às mudou, vezes, né? e você também é diferente. Então às vezes eu estava lá naquele momento sentado na cadeira. Hoje, se eu fizer, talvez o mesmo conteúdo eu já vejo de um jeito diferente, eu consigo absorver de um jeito diferente. Então, assim, eu estou em todas as palestras, eventos que eu tenho a oportunidade de participar. A minha esposa, às vezes, segura um pouquinho as pontas, né, de ali um curso à noite. Às vezes, a gente está com a família, eu tenho uma menininha de 2 anos e meio, a minha esposa já está grávida já de 8 meses, já está quase chegando. Então, claro, nossa, passar a noite ali, fazer ela dormir, ajudar, é algo que é valor. Mas ela também segura as pontas, um diazinho ou outro, para eu poder fazer curso, participar, porque ela sabe que eu gosto, é algo que enriquece e eu faço esse valor. E todo crescimento é em prol da família, né? Exato. Em Todo prol da crescimento é em prol família. da família, é isso. E é o objetivo depois que a gente tem filho, então, que aí faz mais Nossa. sentido ainda, né? A gente vê o porquê que a gente está aqui no mundo e por que a gente trabalha e dedica, né? Para deixar o mundo melhor para Quando a nossa gente tem família. filhos, o significado da palavra riqueza e prosperidade tem muito mais sentido, né, cara? Com certeza. Tem muito mais sentido. Esse final de semana mesmo eu estava pensando nisso. Eu moro em apartamento, então eu gosto muito de churrasco. E aí, meus meninos, quando eu estou fazendo churrasco, eles sentam perto da churrasqueira ali, pegando as banquetas, e eles ficam comigo, eles gostam disso. Então eu coloco uma música ali, e a gente fica ali, né, juntos. Eles já são pequenos, mas já gostam desse contato, né? E eu olhei para aquilo e falei, realmente isso é riqueza, isso aqui é prosperidade, né? E é uma benção a gente compreender isso, né? Sim. Porque a gente começa a valorizar. Eu também tenho essa agenda corrida, né? Mas a gente começa a valorizar esses momentos assim, e toda correria, toda agenda lotada, todos os compromissos é com um propósito, né? Porque não é mais só Luiz Ângelo, né? É verdade. É todo um contexto, toda uma estrutura, né? Porque também não adianta. Alguns que têm sucesso na rua e não têm sucesso dentro de casa, né? Isso, a riqueza realmente está nesse valor da família, né? Sem dúvida nenhuma, a gente vê propósito nisso. Cara, e me fala um pouquinho, saindo agora dessa estrutura familiar, sobre a sua empresa, Minas Invest? Eu tenho a Minas Empreende. Minas Empreende. Isso. Abri agora. Minas Invest é algo do governo, né? Provavelmente pode ser. Tem a Invest Minas, né? Que é a agência de promoção de investimentos, é isso mesmo. Isso. É uma lógica razoavelmente parecida, né? Aqui seria a ideia de ter uma empresa que consegue dar um apoio para novos investimentos na cidade. Esse é um caminho. Por alguns motivos, em algumas situações. Inclusive é o caso dessa semana, né? Tem uma empresa de São Paulo que quer se instalar em Divinópolis porque ela é fornecedora de algumas outras empresas grandes aqui da nossa cidade. Para ela faz sentido se instalar em Divinópolis. Só que não sabe por onde começar. A própria agenda na prefeitura, ou até terrenos, enfim, conhecer a dinâmica da cidade, faz sentido para ela estar aqui? Então existem, né, alguns profissionais, eu agora estou me posicionando como isso também. Nesse caso, essa empresa chegou lá em Extrema e é um profissional que é super competente. Aí falou: olha, talvez aqui não faça sentido, eu acho que Divinópolis faz e já me indicou. Então eu tenho entrado um pouco nesse formato. Às vezes também um pouco diferente. Uma pessoa daqui que tem um terreno grande na beira de rodovia, eu quero atrair negócio para ele. Eu também entro nesse caminho. E também com prefeituras. Eu tive essa oportunidade de trabalhar durante 4 anos e a gente fez um trabalho bem legal aqui em Divinópolis. Realmente. Com resultado, assim. Quero até falar um pouquinho sobre isso também, sobre empreendedorismo no poder público, né? Exato. E assim, a gente ganhou o prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor com o nosso case. Então, claro que é um mérito de todo o conjunto, mas a gente conseguiu realmente ter uma visibilidade pelo trabalho. E essa visibilidade, a nível estadual, o pessoal de várias cidades conhece, às vezes pede, a gente faça um. E aí é aquela situação, né? Já fazendo parênteses, sempre aberto. Vamos, marca aí uma horinha online, dedico para você, fala, pode falar que eu conto aqui sem segredo nenhum, né? Isso vai abrindo porta também. Então, hoje eu estou trabalhando, né? Iniciando um trabalho na prefeitura de Perdigão. Lá a gente vai, e aí é a lógica de fazer talvez com outras prefeituras também, principalmente da região, porque né, a gente está aqui, né? Então, o que eu quero desenvolver realmente é a nossa região.
E o desenvolvimento econômico ainda é uma pauta que é pouco trabalhada nos municípios. O pessoal tem já uma estrutura sempre, né, interessante, profissional para a saúde, para licitações, para a educação, e do desenvolvimento econômico ainda está ali tentando entender como que o município pode trabalhar ambiente de negócio, atração de novos investimentos, fomentar o empreendedor que já está instalado no local, criar esses projetos. E aí a minha empresa tem oferecido esse serviço para fomentar isso nas prefeituras, principalmente prefeituras menores, que a gente já pode entregar para projetos, já essa experiência para o secretário que está lá na pasta, para os servidores alavancarem. Às vezes a curva de aprendizado que a gente já teve em Divinópolis já leva para eles, eles Divide essa experiência. já acelera o processo lá. Legal. E ainda nesse assunto, né, você falou sobre aí todo o reconhecimento, né, referente ao tempo que você trabalhou. Eu acompanhei um pouco, até te falo que eu sou um pouco desligado né, desse movimento poder público, mas eu pude acompanhar até por seguir nas redes sociais. Você ativou novamente a questão dos voos aqui em Divinópolis, né? E outras benfeitorias. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre algumas dessas benfeitorias para a nossa cidade, que de uma forma, né, marcou a cidade, né? Já é uma realidade. As pessoas estão. Esses dias eu estava devolvendo um carro numa locadora, tinha alguém que estava correndo para pegar um voo, e eu lembrei de você na hora. Legal. Né? Eu lembrei de você na hora. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O trabalho no poder público, o que é gratificante é no sentido do resultado. Que a gente tem a oportunidade, no nosso negócio, claro, a gente impacta vários colaboradores, as suas famílias, a nossa família, a prestação de serviço, né, o produto. Mas no setor público, você está mudando realmente a qualidade de vida da pessoa, da comunidade, da sua cidade, do seu entorno, da sua região. Então, ainda o gratificante disso é esse resultado coletivo. E a gente, quando nós entramos, os primeiros desafios foram de ambiente de negócio. Burocracia, basicamente. A gente foi mapear, eu tinha vindo de consultoria, como eu comentei, consultoria de gestão de processos. Sim. E a gente entra ali na prefeitura, até com um grau de ingenuidade, acelerando. Eu pus a turma, hoje os servidores, que eu, né, ótima relação com todos, mas ali no momento, talvez até meio assustados. Nossa, mas espera aí, esse menino aí entrando, querendo fazer workshop aqui, post-it para lá, post-it para cá, o que é esse negócio? E eu coloquei a área lá de vigilância sanitária, junto com o meio ambiente, junto com a fazenda, claro, com a autonomia que o prefeito dava, né? Porque só a turma vai respeitar, porque a gente tinha essa alguém que tem a caneta, né? Assinou, né? Tem que fazer o que a gente está pedindo aí. E a gente começou a acelerar a mudança de processo. A turma ali chegava antes para abrir uma empresa em Divinópolis, isso em 2021 ainda. O pessoal tinha que chegar com os xerox, abrindo uma pastinha, inserir 3 cópias disso, 2 cópias daquilo. Às vezes a pessoa esquecia o xerox, perdia, voltava no centro, xerocava o negócio. Uma contabilidade de outra cidade, não abria empresa em Divinópolis, aí tinha que contratar uma contabilidade daqui para ir lá, porque era físico. A gente mudou, abriu online, isso assim, em alguns meses de trabalho, começou a abrir online. Claro, não foi a minha secretaria, porque todo mundo topou também, foi comprando a ideia. Sim. E aí com resistência, com treinamento, nossa, mas a gente não sabe mexer no sistema, que negócio, vai treinando, vai treinando. E aí nós reduzimos 80% do tempo de abertura de empresas na cidade. Uau! A gente era bem acima da média do estado e hoje a gente é bem abaixo da média do estado. Isso sim, hoje, aí assim, vai evoluindo, hoje é instantâneo. Dependendo da empresa que se ela for dispensada de alvará, você abre a empresa em poucos minutos em Divinópolis. Nem vai no profissional, você já abre e ela já bate lá falando, ok, pode abrir, pronto, acabou, CNPJ na mão. Então esse ambiente, e às vezes nesse ponto, né, o cidadão está ali, a gente passa a ser público também, né? Então, pô, mas esse monte de reunião, o que é isso e tal? Não, estamos fazendo um projeto, daqui a pouco dá resultado, aí começa a sair as manchetes, 70% de tempo, redução de 76%, 80% do tempo, beleza. Então esse foi o primeiro ponto. Segundo, nós temos muitos empreendedores na cidade. Divinópolis, como a gente comentou, celeiro de empreendedorismo. E aí vamos agora fomentar os nossos empreendedores. O que a gente pode fazer para incentivar e fazer crescer os nossos empreendedores, principalmente os pequenos? Então a gente tem um atendimento da Sala Mineira do Empreendedor. Quem é MEI, está até acompanhando a gente aqui, a prefeitura oferece atendimento gratuito para os MEIs da cidade. Hoje são 25 mil MEIs na cidade. É mesmo isso tudo? É muita gente. 25 mil MEIs. Pode ser que seja mais, viu? Porque assim, todo mês ali é mais 500 de saldo.
todo ano dá uns 5 mil a mais de saldo, é uma coisa assim. Uau. A gente deve estar chegando uns 30 mil mês. Isso depois da pandemia, muita gente também saiu, né, para essa questão do empreendedorismo, né? Muito. E começando a se formalizar também. Porque às vezes o cara é um salão de beleza e ela fazia ali informal. Mas o MEI, ele dá a oportunidade de fazer uma nota fiscal, se você estiver prestando serviço para uma empresa, você pode emitir a nota, pode ter um funcionário fichado ali. Você tem também o seu INSS. Linha de crédito também, né? Linha de crédito pelo CNPJ. Então passa a ser interessante para muita gente, começou a aderir o MEI. A prefeitura oferece esse trabalho. A gente foi reforçando junto com o Sebrae é parceiraço. E a gente colocou essa sala para funcionar, registrando muito MEI, atendendo, criamos um projeto de microcrédito, chama Juro Zero, na época da pandemia, principalmente os pequenos, academias, nossa, tá toda com fluxo de caixa todo arrebentado, de ficar fechado e tudo, né? E aí o prefeito, ó, vi esse programa aqui em Florianópolis, o pessoal do Sebrae quer abrir em Minas, não tem nenhuma prefeitura em Minas, pode fazer. Aí eu falei, então nós vamos ser o primeiro. Aí nós começamos o primeiro programa de crédito que a prefeitura paga os juros. Então a gente põe o dinheiro, então vamos supor, se a prefeitura põe 100 mil, a gente consegue alavancar em torno de 600 mil reais de crédito no mercado. Então nós, ao longo dos 3 anos, a gente alavancou 4 milhões de crédito no mercado, em crédito de 5 mil a 12, 15 mil. E essa coragem para inovar, ser a primeira prefeitura de Minas Gerais, isso é muito legal, né, cara? Essa coragem para gerar inovação, para gerar algo novo é importante para o business, né? É importante e é isso que vai dando efeito, assim, porque aí você fala assim, e isso também faz com que os parceiros, como o Sebrae nesse caso, né, também que ajuda a mobilizar, falam assim, ó, aquela prefeitura, tudo que a gente sugere, eles topam. Então, na hora de fazer um projeto piloto, já traz. Parece que assim, quanto mais se inova, mais aparecem as oportunidades da gente sair na frente. E continua acontecendo. Vou chegar lá. Mas aí nós chegamos a fazer esse case de apoio ao empreendedor e esse ambiente de negócio e o prefeito, também a prefeitura, com muitos projetos de qualidade da cidade, que era algo que era cidade mais esburacada, as praças abandonadas, aí adote um bem público, isso foi acelerando. Então a gente fez esse case, em 2022 nós ganhamos a prefeitura, no estado inteiro, a prefeitura destaque no prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. Primeiro lugar, com 1 ano e pouco de trabalho, 1 ano e um quebradinho. Porque, assim, claro, né, aí a gente teve a oportunidade de acelerar demais e apresentar muito resultado. Só que aí ficou. Agora nós ganhamos, mas tem que continuar dando resultado. Então a gente foi, em paralelo, trabalhando no aeroporto, era outro desafio de trazer os voos comerciais, e é tecnicamente muito difícil. Os voos regionais é um desafio em todo o Brasil. Para estar nas rotas regionais, as companhias aéreas querem estar só nas capitais, que ela reduz a logística, facilidade. Sim. Então a gente puxar isso para o interior é um desafio grande, técnico de infraestrutura, né, milhões de investimento ali, né? No nosso aeroporto aqui foi mais de 7 milhões de investimento, não só da prefeitura, do governo federal, interlocução com o governo estadual, conseguimos trazer. A gente conseguiu hoje, inclusive, por interlocução com Brasília, o governo federal, a Infraero assumiu o nosso aeroporto. Então hoje a gente tem um aeroporto regional da Infraero administrando. Não fica dependendo da prefeitura, porque a prefeitura ali, o Luiz Ângelo entrou, bateu cabeça na administração de aeroporto, não é nossa expertise, outro vai entrar, vai bater cabeça. A Infraero é especialista nisso. Já domina, né? E aí, assim, o pessoal fica ligando que como é que vocês conseguiram colocar a Infraero aí? Mas é porque aí surgiu a oportunidade. Vende o curso, como é que você conseguiu? Arrasta para cima. Arrasta lá, vamos lá. Mas aí, assim, a gente enxergar e ter a iniciativa, né? Sim, assim, abriu a oportunidade, prefeito, aí bate lá em Brasília, vai com o senador, presidente da Infraero, aperta a mão, vai no outro, já fecha. Ok, né? Tem que ter a iniciativa e as conexões também, mas de rodar. E a gente teve também já projetos avançando agora, né? Essa é um processo que vai acontecendo na cidade para a gente ser também uma cidade atrativa para novos investimentos. Então, assim, primeiro ponto, você tem que ter um ambiente de negócio, que a gente fez, e aí começa a trabalhar. Infraestrutura, aeroporto, gasoduto, não sei se o pessoal está acompanhando, mas Divinópolis está recebendo um gasoduto a partir de agosto deste ano. Vai começar na área industrial, mas vai chegar nas residências e nos comércios. Então imagina, hotel, padaria, frigorífico, academia, que pode até esquentar água para o pessoal tomar banho com gás em vez de ser energia elétrica, as siderurgias, as fundições da nossa cidade, todas vão ter gás.
Uau. O gás ele é em torno de 30% abaixo do custo do gás de cozinha, GLP, e que inclusive pode virar para motoristas, né, representantes comerciais, motoristas de aplicativo, táxi e tal, pode converter para o gás natural e vai chegar em Divinópolis agora. Nos prédios do centro, na região mais central, vai poder também ter gás encanado. E isso cria uma oportunidade, porque só 5% dos municípios do Brasil tem gás. Pouquíssima gente tem gás. Então o pessoal já começa, vamos começar a olhar Divinópolis, ambiente de negócio legal, aeroporto, gás. Aí começam outros desafios. Agora eu tenho que aprovar projeto rápido. A gente mudou o código de obras. Quando eu falar gente, porque é um monte de gente para chegar nisso. É um time, né? É um time, várias secretarias. Mudou o código de obras. O analista analisava 270 itens. Aí, para aprovar, o cara olhava o rodapé do rodapé. E você vai falar assim, o servidor está errado? Não, porque a lei está falando que ele tem que olhar. Vamos mudar a lei. Então, a gente mudou. Hoje o analista tem que olhar 8 parâmetros. Verticalização, afastamento, iluminação, acessibilidade e tal. O restante é o engenheiro que está assinando, o arquiteto. Você é responsável. Você não é técnico do assunto? Sim. Por que a prefeitura tem que ficar lá olhando o projeto 6 meses? Você não está assinando que está fazendo. É a autoridade do negócio, né? Beleza. Você está fazendo tecnicamente dentro das normas que você está assinando o projeto. A prefeitura vai olhar o que vai dar impacto urbanístico. Aí já acelera o projeto. E aí a gente começa a colocar Divinópolis na roda. A gente tem, e aí é o desafio atual, que é o que mais ou menos no timing que a gente deixou. Nós conseguimos trabalhar para favorecer um ambiente para as empresas daqui crescerem. Então a gente pega a Bold, 35 milhões de investimento, a Gerdau, 200 milhões de investimento. A Gerdau fechou 2 plantas em 2 cidades, mandou 500, 1.000 pessoas embora em outras cidades, e pegou Divinópolis e investiu 200 milhões. Uau. Não só não fechou, né, que seria uma tragédia. E ainda aumentou, né? Ainda aumentou 200 milhões. Tem outras, a Pemil, 20 milhões, Tricostura, 15 milhões. E aí a gente conseguimos atrair um hospital neonatal, muito positivo, o pessoal está avançando esse projeto, a gente fechou a assinatura em janeiro, e agora ele passou na Câmara agora. Então, ao longo dos próximos 2 anos, a gente vai ter mais uma UTI neonatal aqui em Divinópolis, é só no São João de Deus que tem. Ela é de Belo Horizonte, chama Neo Center, vão ser 20 leitos neonatal. Então, assim, mais para a região toda, né, um impacto bem positivo. É um hospital de altíssima referência, especializado em neonatal, né, recém-nascido mesmo. E a gente teve ali negociações muito bem avançadas com indústrias muito grandes, mas elas todas têm timing de investimento, às vezes uma dá certo, outra... Então, assim, nós ainda não... A gente está agora nesse timing de poder, o trabalho sendo continuado, de já ser atrativo, de ter visibilidade para grandes indústrias também começarem a virar o olhar para cá. Porque a gente captou, às vezes a gente leva isso também por pouco, né? Mas a cidade hoje anda no centro da cidade, tem McDonald's, tem Copenhague, tem não sei o que, tem Pets e tal. Isso é ambiente de negócio. Aquela grande indústria vindo também é algo que a população quer. A gente, mas eu quero Divinópolis. Aqui nós temos uma cultura assim. Talvez quem tem 40 mais assim já fala assim: nós perdemos a Coca-Cola. O pessoal tem isso da Coca-Cola. Perdeu a fábrica da Coca, que fechou em várias cidades. Tem um saudosismo, né? Mas tem assim, e aquela situação assim, então a gente isso vai acabar acontecendo, porque são negociações que demoram, né? Que não é tão trivial, que as cidades, quando é um investimento grande, o Brasil inteiro está querendo. Mas a gente está muito bem posicionado e o trabalho foi feito. Então agora a turma da secretaria toda vez recebe gente, está correndo atrás, pega a pastinha, vai vender a nossa cidade. E passou uma confiança institucional também para as empresas, né? Quererem estar aqui, né? Buscarem estar dentro da cidade. E aí, Luiz, dentro disso tudo, né? Para a gente já ir partindo aqui para o final, tenho 2 perguntas para você. Primeiro, na verdade, né? Uma é uma pergunta e outra um pedido, né? Pergunta é onde o Luiz ainda quer chegar? Se é que tem algum plano aí, algo na sua cabeça que você quer dividir conosco, dentre essa experiência no episódio anterior, nós falamos que é importante o empresário estar no estratégico, né, o tático e o operacional. Você passou por isso, passou pelo setor privado, pelo setor público, né? Então, dentro disso, assim, quais são os próximos planos, os próximos passos, e também uma mensagem para quem está começando agora, que assistindo aqui está se inspirando na sua história, tem alguém sentado assistindo no carro, dirigindo ali, e está super animado ouvindo,
tudo que a gente está falando aqui, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem também para esse público nosso, né? Para motivando, porque o princípio aqui é fabricar campeões, né? Fabricar empreendedores, pessoas que vão sair da zona de conforto para fazer algo diferente, Uhum. né? Que vão contribuir com a vida de alguém, que vão somar, vai gerar valor, né? Então, eu queria que você falasse primeiro, dentro de toda essa vivência, né? Onde você quer chegar, né, para essa pegada aí, eu senti que quer virar presidente do Brasil, gente. Brincadeira. Mas assim, né, onde você quer chegar, quais são os planos aí, né, a ambição para os próximos passos, uma mensagem de incentivo para a nossa turma, nossa audiência que está aqui acompanhando o Fábrica de Campeões. Legal. Eu decidi, né, retornar ao mercado privado. Hoje eu estou novamente no dia a dia do Luiz Fotógrafo e os desafios como empreendedor, eles são muito grandes. Então, o que eu pretendo mesmo fazer é deixar a nossa empresa bastante sólida, crescer. O mercado muda muito, né? Todos os negócios mudam muito. A fotografia, né? O que era 20 anos atrás, o que é hoje. Sim. Então, assim, revolucionou muito. Então, eu quero ter um negócio sustentável, pensando em longo prazo, competitivo. A gente já é a nível nacional, mas ser ainda mais competitivo a nível nacional. Então, essa hoje é mais nessa linha, nessa missão, né, impactar mais gente, a gente ter mais clientes, mas também mais colaboradores, crescer a empresa. Essa vai ser a meta ali dos próximos anos de E trabalho. olha como é interessante o empreendedorismo, porque na resposta do Luiz ele trouxe o seguinte: ele quer vender mais, né? Mas também para isso ele tem que gerar mais emprego. Exato. Olha como que é importante, né? Por isso que é importante você tirar projetos da gaveta e começar a empreender. Porque a partir do momento que você entrega algo, que você resolve. Porque você é um resolvedor de problemas, né? Eu mesmo sou cliente lá. Então, todo problema que eu. Qual que é o problema que eu tenho? Preciso imprimir. Cara, o problema é diário, semanal. Trabalho de escola das crianças, né? É isso Uma mesmo. fotinha e aí a gente esquece, né? Então, é um problema que você resolve ali. E ele quer resolver mais problemas, ele quer alcançar mais pessoas, né? E para isso ele tem que gerar mais emprego, né? Tem que trazer mais mão de obra para o time. Então é legal, né? Essa dupla, essa junção, né? Que é feita com o empreendedor. O empreendedorismo é a solução para muitos problemas do Brasil, né? E eu gosto sempre de incentivar você que está nos acompanhando a empreender. Tire esse projeto logo da gaveta e faça ele se tornar uma realidade. Você vai contribuir muito com a nossa sociedade, eu tenho plena convicção disso. É isso mesmo. E aí, Luiz, deixa uma mensagem, cara, porque aqui o nosso canal ainda está começando, né? Sim. E agora a gente vai bater os inscritos, porque com o Luiz agora a audiência vai estourar, né? Mas nós ainda estamos começando, formando algo, né? Mas tem alguém que estamos assistindo que precisa de uma palavra de motivação, uma palavra de destino, para que essa pessoa comece também a produzir riquezas, a ser alguém que contribui com a sociedade, com a comunidade, né? Uhum. Eu gostaria que você deixasse uma palavra de motivação aí para a nossa audiência. Legal. Acredito que, dentro do que nós conversamos, a gente acabou comentando de sempre fazer o melhor que você é capaz. Então, tem um projeto, comece, dê o máximo, faça o melhor e aí seja persistente naturalmente, porque não vai ser difícil para romper, mas faça o melhor. E segundo, esteja aberto também a se conectar. Porque se você está trabalhando ali em alguma situação, é, trabalho não vai faltar. Você pode ficar lá, entrar de manhã, vai sair à noite, vai ter trabalho para fazer. Mas tirar um tempinho para se conectar, que seja com o vizinho do lado ali. Você está em uma loja, conversa com a da loja do lado, o que ele está fazendo, o que está legal, se ele faz assim, se ele faz assado, troca ideia, porque aí começa também a você acelerar o seu crescimento. A gente facilmente fica no dia a dia do negócio, emerge ali dentro e não sabe nem por onde está passando. Enquanto o seu colega do lado está fazendo coisa legal, se você tem oportunidade de uma fábrica de campeões, participa, vê, gera conteúdo, vai nos eventos, assim como da Associação Comercial, assim como da CDL, assim como o que tem de vários outros fazendo legais também na cidade, movimentos de conexão. Tira um tempinho, vai, ou que não tem tempo, faz com o vizinho do lado. Que aí você acelera também as suas oportunidades e aprende com quem já bateu cabeça. E que está na mesma realidade que você também. Então acho que é bem por aí. Luiz, muito obrigado, cara, Valeu. por esse papo aqui, foi legal demais, né? Muito bom te receber. Obrigado pelo carinho aí de sempre nos atender. Tá, pessoal? Muito obrigado você também que nos assistiu, que está aqui nos dando audiência.
beijão no seu coração. Você sabe que a gente está junto sempre. Mais uma vez, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, manda naquele grupo lá de fofoca, aquele grupo de família que tem briga direto, envia o nosso vídeo lá que eu tenho certeza que vai contribuir com a história de alguém. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu. Valeu, Luiz. Obrigado.